oi, tudo bem? Senhores, sou o professor Chacal e finalmente nós vamos terminar o assunto núcleo celular, vamos terminar mitose, essa aula do segundo ano do ensino médio. Que beleza, uma aulinha completa, começo, meio e fim. Senhores, hoje vou terminar o assunto falando de clonagem, eu sei que não está no nome, mas faltou clonagem, e as fases da mitose. Ai, é uma aula difícil, não precisa ser. Vou te dar todas as dicas, o passo a passo. Senhores, assistem o vídeo quantas vezes você quiser, que você vai saber. Beleza? Tranquilo? Olha a imagem. Uma célula mãe dando origem a duas células filhas, onde todas as células são iguais entre si, não era isso? As células filhas eram uma igual à outra e ambas eram iguais à célula mãe. Não era isso? Mitose, uma das divisões celulares, uma célula dava origem a duas. O ser vivo unicelular se reproduz assim. O ser vivo pluricelular, como nós crescemos graças a isso, repomos células mortas graças a isso, a substituição de células que perdemos, lembram? Beleza? Quando uma mitose dá errado, lembra o que acontece? Um tumor, não é isso? Beleza? Não sabe do que eu estou falando? Vai ver os vídeos anteriores. Preparado, preparada? Bora! Clonagem! O que é uma clonagem? É a produção de um ser vivo geneticamente idêntico a outro. Eu vou produzir uma cópia do seu DNA. Ele vai ter o mesmo material genético, uma palavra. Ele vai ter o mesmo genótipo que outro ser vivo, o mesmo DNA, o mesmo código genético, a mesma receita. Beleza? Não vou entrar em detalhes de fenótipo, que essa aula vem já já. Não é agora. Então o DNA dos dois seres vivos tem que ser o mesmo. Ali nesse desenho aí nós temos o quê? O que temos que saber? Senhores, olha a ideia. Imagina esse boizão. Eu quero cloná-lo. Como ele é um boi maravilhoso, eu quero ter centenas desse boi. Certo? Eu quero fazê-lo em produção. Eu quero ter centenas, milhares, todos boizões. Fantásticos, maravilhosos, musculosos. Uau! Beleza? O que eu faço? Eu pego qualquer uma célula dele. Qualquer uma célula. Ai, uma célula do fígado dele, a do rim dele, ai da pele dele, ai, sei lá, da língua dele. Qualquer uma. O que me interessa? O que a célula faz? Não, interessa o núcleo. O núcleo celular da célula daquele boi, lá do pezinho dele, da patinha dele, e aquela célula que está lá na cauda dele, tem o mesmo núcleo. Provavelmente tem estruturas naquela célula que vão trabalhar em algumas que não vão trabalhar em outras. Tem características diferentes, mas no núcleo é o mesmo. Beleza? O DNA dele é o mesmo. Então eu pego uma célula só. Peguei essa célula. Me interessa a membrana plasmática dela? Não. Me interessa o citoplasma dela? Não. Me interessa o núcleo. Beleza? Fui lá, peguei o núcleo e guardei. Show? Senhores, imagina que eu preciso daquela outra vaquinha lá. Aquela vaquinha lá também bonitona, mas eu não quero cloná-la. Eu preciso de uma coisa dela. A sua célula germinativa, o seu óvulo. Vou pegar um óvulo daquela vaca lá, essa aqui. Pego o óvulo, beleza, tenho metade do material genético daquela vaca. Me interessa? Não. Pego esse núcleo, essa metade do material genético e descarto. Ah, eu vou guardar. Infelizmente não, vou jogar fora porque não me interessa. Agora eu tenho um núcleo daquela que me importa e agora eu tenho um óvulo sem núcleo e esperando, né, para ser o quê? Utilizar. Pego o núcleo da célula desse aqui que eu quero clonar e introduzo no óvulo sem núcleo daquela lá, certo? Agora eu vou fazer um estímulo, geralmente por descargas elétricas, e eu consigo fazer esse óvulo se desenvolver como se fosse um zigoto. Como se tivesse tido uma fecundação por um espermatozoide. Beleza? E ele vai formar um embrião. Antes de formar um embrião, né? Nos estágios iniciais da sua embriologia ali, você vai implantar essa estrutura, esse embriãozinho aqui bem recente, em uma barriga de aluguel, uma receptora. Beleza? Para que serve essa vaquinha aqui? O útero dela é útil para mim, porque dentro dele vai crescer essa vaquinha aí, certo? Dentro dela vai crescer e nascer o cloninho.
Esse cloninho aqui, ele vai ser idêntico geneticamente a qual desses boizões? Ou vaquinhas? Essa, aquele ou aquele? Qual dos três? Senhores, esse aqui. Esse que foi clonado. O núcleo foi tirado desse aqui. É o núcleo que interessa. Beleza? Estamos conversados? Núcleo daqui, óvulo sem núcleo daquele lá. Aí eu vou colocar o núcleo aqui, aí eu coloco numa barriga de aluguel que vai só fazer a gestação. Fez a gestação, nasceu meu clone desse aqui. Beleza? Show de bola? Sem segredo? Show! Continuando. Para quem não entendeu, de novo, tá? Olha a imagem aqui. Eu tenho uma célula qualquer que eu quero clonar, essa aqui. O que me interessa dela? O núcleo. Olha o núcleo aqui, certo? Deixa eu ver. Não, desculpa, aqui é o óvulo. Ó, confundi o lado. Esse é o óvulo. Pego o núcleo e jogo fora. Essa é a célula que eu quero clonar. Essa aqui eu pego o núcleo e coloco dentro do óvulo que está agora anucleado. Fiz, ó, descarga elétrica produzindo essa fusão. Fez a fusão, começar divisões embrionárias que vai começar a formar um embriãozinho, aí eu tenho aqui um novo ser vivo. Esse novo ser vivo vai ser um clone de quem? De quem me cedeu o núcleo, que é esse aqui. Beleza? Esse é o óvulo, essa é a célula que vai me dar o núcleo, que vai entrar aqui e vai produzir o clone. Se você ainda não entendeu, esse esqueminha aqui vai fazer você entender. Eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C e eu tenho D. 4 seres vivos. O A é a doadora do núcleo celular, beleza? É quem eu quero clonar. O B é a doadora do óvulo anucleado, é quem vai me dar o óvulo sem o núcleo, que eu não quero nada dela, só o óvulo. Faço a fusão e depois eu implanto esse embrião numa C, que é a barriga de aluguel, e dessa C vai nascer D, que é o clone. Clone de quem? D é clone de quem? De A, de B ou de C? Ele é cópia genética idêntica de quem? De qual? Fácil, A. Beleza? Se você imaginar aqui que estamos trabalhando com seres humanos, a ideia é a mesma, seria a mesma. Beleza? Um detalhe, aí seria uma coisa mais avançada. Senhores, eu pego o núcleo desse aqui, certo? E implanto no óvulo daquele lá, certo? Aquele óvulo lá, ele vai ser a célula que vai receber o núcleo desse aqui. O citoplasma que esse embrião vai ter, quem deu foi a A ou foi a B? Foi a B. Então o citoplasma veio do B. No citoplasma estão as organelas citoplasmáticas, dentre elas a mitocôndria. Então, você sabendo que a mitocôndria produz outra mitocôndria, senhores, esse clone vai ter o mesmo material genético do A, mas as mitocôndrias dele viriam de B. Beleza? Não entendeu? A gente vê isso de novo, às vezes vocês pesquisam em alguma coisa no YouTube ou no Google e é isso. Ou nos exercícios, né, que depois a gente vai trabalhar aqui também. Beleza? Chega de clonagem, vamos agora para a mitose. Para o hard, né? Beleza. Mitose, modo hard. Senhores, o que nós temos que saber sobre esse esqueminha aí, né? Desde o comecinho lá, onde eu tenho uma célula mãe, até virar duas células filhas aqui embaixo, né? Todas geneticamente idênticas entre si e iguais à célula mãe. Não é? Senhores, ó, lá eu tenho quantos cromossomos lá em cima? Um azul e um vermelho. Aqui, quantos cromossomos eu tenho? Um azul e um vermelho. Ah, mas qual a diferença entre lá em cima e aqui? Aqui o cromossomo é simples, o DNA não foi duplicado, enquanto que aqui o DNA está duplicado. Ocorreu já aquela fasezinha que nós temos que ver na outra aula, chamada de intérfase. Beleza? Ah, eu não lembro. Para esse vídeo e vai assistir o outro de novo, tá? O vídeo anterior é esse. O que a gente tem que saber? O que é nucleolo? O que é centríolo? O que é membrana nuclear ou carioteca? E temos que saber o que é centrômero, porque essas 4 palavras nós vamos falar agora. Nós vamos trabalhá-las. Eu vou falar cada uma dessas 4 em cada fase da mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase são as 4 fases da mitose. Beleza? Ah, mas eu vou ter que saber tudo? Ué, eu vou ensinar. Se você vai aprender ou não, depende do senhor e da senhora, certo? Então vamos lá.
nucleolo. O nucleolo é uma estrutura que fica dentro do núcleo celular e o que ele faz? Ele produz os ribossomos. Participa então da produção de RNA ribossômico e, de maneira indireta, produz proteína, certo? O centríolo é uma das organelas citoplasmáticas, lembra uma das 7? Se você não sabe o que eu estou falando, vai ver os outros vídeos, beleza? O centríolo fazia o quê? Fazia a mitose, a duplicação celular em célula animal, como nós, beleza? Membrana nuclear, ou carioteca, é aquela membrana que separa o material genético da célula, que fica no núcleo do seu citoplasma. Quem tem membrana nuclear é eucarionte, quem não tem é procarionte. Lembra? De novo, se não lembra, fião, vai lá ver os vídeos anteriores. Centrômero. O centrômero, ele é o meio, ele é a união dos bracinhos do cromossomo. É a estrutura do meio que une os dois, tá? Beleza? Só pra gente saber. É esse negócio aqui no meio, tá vendo? Show. Ai, pra que serve? Ué, na última aula a gente não falou? Quantos cromossomos tem na imagem? Não é só contar o centrômero do cromossomo? Não conta os braços dele. Beleza? E as fases estão aqui. Olha que bonito, né? Ai, professor, ali no começo já é a mitose? Daqui pra cá você tem a intérfase. Daqui pra cá você tem a mitose. E aqui a mitose já acabou porque você já tem a célula filha. Aí não tá entendendo. Calma, vamos passo a passo? Vem comigo. Primeiro, não começou a mitose ainda, tá? Intérfase. A intérfase é aquele período de preparação onde vai acontecer a duplicação do DNA para que o cromossomo que ele está simples, ele fique duplicado. Lembra? Ele é simples e ele vai ficar duplicado. Beleza? Senhores, o que a gente tem que saber dessa figura aí? É uma célula, certo? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E o que você vai ver aí? Os cromossomos se duplicam. Acabei de falar. Lembra das 3 fases? G1, S e G2? Gap 1, que é o intervalo antes da duplicação do DNA. S de síntese, que é a duplicação do DNA. E G2, que é o Gap 2, ou Gap 2, que é o intervalo que vem depois da duplicação do DNA. Ai, mas é importante? É nessa fase que, se for identificado algum problema na duplicação do DNA, a célula percebe que deu chabu, que deu erro. É nessa fase que a célula é eliminada, para que não tenha a mitose errada e não gere um tumor depois. Beleza? É nessa fase aqui, geralmente na G1 ou na G2. Ok? E também o centríolo se duplica. Porque se você lembrar, toda célula animal como a nossa, nós seres humanos, temos um centríolo só por célula. E na hora da duplicação celular, ele vai virar 2. Olha lá, ó, 2 centríolos. Olha aqui que bonitinho. Eu tenho lá a membrana nuclear ainda está presente. O nucleolo é essa bolinha mais escurinha aqui. Os cromossomos estão todos ali, né, emaranhados, não dá nem para ver direito. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Show. Vamos entrar então na mitose. Primeira fase é a prófase. A prófase acontece o quê? Ó, vou ler aqui. Forma-se a fibra do fuso entre os centríolos que começam a migrar para os polos da célula. Senhores, aqui está um centríolo, ali está outro. Essas coisinhas pretinhas são as fibras do fuso. São feitas de microtúbulos, eu não vou entrar em detalhes nisso, tá? Um centríolo fica de um lado e o outro centríolo vem para o outro da célula. Polos opostos, beleza? Tranquilo? Outra coisa que acontece na prófase, que é logo no começo, o nucleolo começa a desaparecer e a carioteca vai desaparecer também. Beleza? Por quê? Porque a célula está trabalhando quando ela está em mitose? Não. Se ela não está trabalhando, não está produzindo proteína, o nucleolo não tem o porquê estar lá, então ele desaparece. E a carioteca desaparece também. Beleza? Ó, pode ver que ela tem pontinhos aqui, ela está desaparecendo. E aquela mancha mais escura, vermelha aqui no meio, já não tem mais, que era o nucleolo. Só isso que acontece. Prófase 1. Centríolo, começam a migrar um para cada lado. Eu tenho o nucleolo que já vai embora e eu tenho a carioteca que já vai embora. Só isso. Beleza? Segunda fase, metáfase. A metáfase, o que você tem?
frasezinhas aqui. Primeiro, o cromossomo fica no equador da célula. Os cromossomos, ó, duplicados, né, com suas cromátides irmãs, certo? Ficam no meio da célula, no equador da célula. Beleza? Tá vendo que as fibras do fuso estão aqui totalmente produzidas? Tá vendo que o centríolo está cada um em um polo oposto da célula? Isso foi lá na prófase, certo? Beleza? As fibras do fuso se ligam aonde no cromossomo? No centrômero. Não é no braço, é no centrômero, beleza? Bem no meio, ó, bem no meio. Acontece o máximo da condensação cromossômica. Esses cromossomos, eles ficam descondensados na grande maioria do tempo de vida da célula. Eles vão ter o máximo da sua condensação, de sua espiralização, da sua, digamos assim, da sua massa, de onde você consegue visualizá-los, é na metáfase, que é agora que você vai ter daqui para a anáfase, a hora que eles se duplicam. Beleza? Não vou entrar muito em detalhe aqui não, nessa condensação, ok? O que você está vendo aqui agora? Está bonitinho e só está esperando duplicar. Que vai acontecer aonde agora? A duplicação do centrômero na anáfase. Anáfase, terceira fase. O que aconteceu? O centrômero se duplica. O centrômero não era aquela bolinha que estava no meio? Ele virou 2, tá vendo? Ó, virou 2 e virou 2. Na hora que ele vira 2, as cromátides irmãs, elas se separam. Um bracinho do cromossomo vem para o lado de cá, o outro bracinho do cromossomo vai para o lado de lá. As fibras do fuso, elas se encurtam e puxam essas cromátides para o polo da célula. Puxa para cá e puxa para lá. E as cromátides irmãs de cada cromossomo homólogo vai se separando. Isso é anáfase. É na anáfase que tem realmente a duplicação do centrômero e a divisão desses cromossomos aí. Beleza? É isso que acontece na anáfase. A anáfase, ó, começou a separar. Agora nós entramos na última fase, que é a telófase. Na telófase, o que vai acontecer? Tá acabando a divisão. O centríolo está do seu lado de cá, o outro centríolo está do lado de lá. Você tem agora a produção do quê? De um novo núcleo para cá, um novo núcleo para lá. Aqui você vai ter de novo a formação de quem? Do nucleolo e a carioteca, que vão retornar. Aquela fibra do fuso, que era pontinhos pretinhos, desaparece, porque não precisa mais. A célula se separa em duas, ó, duas. E então, isso é chamado também de citocinese. Retorno dessas células ao que era lá na intérfase, que era a primeira célula, que é a célula mãe, que vai começar a sua divisão celular. E pronto, acabou a mitose. Não entendeu? Para aqui, volta até o começo e vê o tio falando de novo. É só isso. Se apegue ao que eu escrevi aqui em branquinho, tá? Não exagera em informação, porque tem muito mais coisa que acontece. Eu resumi, empacotei e dei de graça para vocês. Beleza? Enfim, o que a gente aprendeu hoje? Aprendemos, ó, do prometo a Ana telefonar. Prometo a Ana telefonar é uma maneira de você aprender, decorar, se você quiser, a prófase, olha aqui, a metáfase, olha aqui, a anáfase, olha ali, e a telófase, olha lá, as 4 fases da mitose. E ficamos por aqui. Senhores, senhoras, eu espero que tenham aprendido, eu espero que tenha sido proveitoso. Lamento qualquer falha que eu tenha tido, mas eu não tive. Senhores, a próxima aula vem em algum momento por aí. Beleza? E até a nossa próxima videoaula. Falou!